Estamos de volta ao vivo aqui dos estúdios da AgroTeams 2021 e eu quero saber se você está entrando no site, se está deixando seu comentário, porque agora eu vou ler o comentário de vocês, viu? Tem comentários de vários lugares do país. Olha só, Alice Mary Xavier da Silva, vai aparecer aqui no telão, mas se não aparecer a gente lê rapidinho aqui, ó. Bom dia, Tocantins Parcerias ligada na AgroTeams. O Douglas Superbag também coloca o seguinte: parabéns pela iniciativa aqui no Rio Grande do Sul, acompanhando o assunto de muita importância para a definição de estratégias para 2022. Obrigada, Douglas. Ontem também a gente teve participação de vários estados. O Fagner coloca assim, ó, Fagner de Deus, que necessária essa explicação. Parabéns, o agro brasileiro está dominando. E a gente agora muda de assunto. Nós vamos continuar falando de agro 4.0, mas agora de alevinos. Quem fala com a gente sobre na produção de alevinos e formas jovens do Tocantins, o Progenáqua, é o senhor Tiago Tardivo, que é zootecnista da Seagro, Luciana Shutsuki, que está conosco aqui no estúdio, zootecnista e pesquisadora da Embrapa Aquicultura, Eduardo Varela, pesquisador da Embrapa Pesca e Aquicultura, e o senhor Estevão Coutinho, biólogo e empresário. Bom dia, sejam bem-vindos aqui à AgroTeams. Quem conduz esse bate-papo é Tiago Tardivo. Com você, Tiago. Bom dia a todos, é uma imensa satisfação, né, Gleice, aqui, todos os telespectadores, estar aqui hoje com vocês na AgroTeams 2021, AgroTeams Digital 4.0, apresentando um programa de Estado, né, conduzido pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Aquicultura do Estado do Tocantins, que é o Progenáqua, né, o Programa de Monitoramento Genético da Produção de Alevinos e Formas Jovens de Tambaqui, no estado do Tocantins. Peço a gentileza para colocarem alguns slides aqui para a gente passar um pouquinho do que é esse programa para os nossos telespectadores aqui que estão nos acompanhando, né? Progenáqua, né? Ele tem uma abertura, né, que a gente busca aí falar um pouquinho do desenvolvimento da cadeia. Toda cadeia produtiva, para que ela tenha elos sólidos, nós precisamos estruturá-la, né, com todas as suas perspectivas, e na piscicultura sempre melhorando aí, principalmente a base da cadeia, que são os alevinos e as formas jovens. O Brasil é um grande produtor de alevinos, né? Nós temos aí números aí de mais de 1.348.000 milheiros produzidos no Brasil, onde desse quantitativo 7,63% dessa produção é na região norte. O estado do Tocantins é um grande produtor de alevinos na região norte do Brasil, né? Hoje nós produzimos cerca de 16 milhões de alevinos de espécies nativas, né? Dos quais 11 milhões e 600 mil ficam dentro do estado do Tocantins. Esse aqui é um mapa, né, da produção de alevinos, da distribuição dos produtores de alevinos no estado do Tocantins, onde nós temos mais de 14 produtores, né, fazendo essa produção, e 64,29% desses produtores produzem os peixes redondos. Quando a gente vai conhecer um pouquinho mais da produção do estado do Tocantins, 82,8% da produção do nosso estado, ela é focada na produção de peixes redondos, né? Dentro desses peixes redondos se inclui o tambaqui, onde o estado do Tocantins é o quinto maior produtor de tambaqui do Brasil, com mais de 6 mil toneladas de produção da espécie, né? A tambatinga, que é o híbrido do cruzamento do tambaqui com a pirapitinga, e também a pirapitinga, que é conhecido como a caranha. E com isso, né, nós temos o programa de monitoramento genético de produção de alevinos, que nós temos aí como objetivo geral implantar boas práticas de monitoramento genético na produção de alevinos, de tambaqui no estado do Tocantins, e outros objetivos como avaliar a variabilidade genética, aplicar ferramentas genômicas, reduzir os acasalamentos, né, endogâmicos dentro da produção, produzir formas jovens de qualidade, reduzir os custos de produção tanto dos alevinocultores e terminadores, melhorar a padronização dessa produção, capacitação de técnicos e produtores e promover troca de material genético dentro do estado. Os grandes parceiros deste programa, né, a Secretaria da Agricultura, ela é uma capitaneadora, né, que ela tem os demais parceiros macro dentro desse projeto, que é a Embrapa Pesca e Aquicultura,
e ao Rural Teams, que é a parte da Emater, a parte de transferência de tecnologia. Os beneficiários diretos desse programa vão ser os produtores de alevinos de tambaqui do estado e os beneficiários indiretos, toda a cadeia produtiva. Os piscicultores, frigoríficos, técnicos e gestores vão se beneficiar deste programa. Resultados esperados é melhorar a gestão na produção de alevinos, com a redução de acasalamentos endogâmicos dentro da produção, aumento na produtividade dos produtores e aumento nas margens de retorno, tanto dos produtores de alevinos quanto dos terminadores, dos engordadores e na indústria. Essa aqui era uma apresentação macro para a gente entrar na nossa discussão, hoje aqui dentro da AgroTeams Digital. E agora eu passo a palavra para a doutora Luciana, né, fazendo uma pergunta, né? Doutora Luciana, muito bom ter a sua presença aqui, a presença da Embrapa aqui conosco. Dentro desse programa de monitoramento genético, né, e pensando em todas as vantagens, em a estrutura do tambaqui, né, que é a principal espécie nativa produzida, quais são os grandes benefícios pensando na produção dos índices zootécnicos e o que isso pode gerar pensando aí em qualidade genética para o estado? Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que estão nos assistindo hoje. É um imenso prazer estar aqui com vocês hoje, primeira vez na AgroTeams, de forma digital. É um prazer, a gente está trabalhando junto com o Rural Teams nesse projeto que tem vai ser um grande impulso para o nosso estado. E respondendo a sua pergunta, bem, quando a gente pensa em produtores de alevinos, a gente ainda vê dentro da nossa cadeia um pouco de desorganização. Como assim a desorganização? Quando a gente fala com o parceiro, às vezes as pessoas não sabem o número de reprodutores que tem, como faz para identificar, como faz esse controle. E dentro dessa nossa parceria, das boas práticas que a gente pode desenvolver, é a gente fazer esse levantamento inicial. O que o produtor tem hoje? Quais são os critérios que ele pode adotar de descarte? Quais as formas da gente melhorar esse tipo de lucro, né? Que a gente pode conversar bem nesse projeto. Perfeito. E os índices zootécnicos, pensando na produção desses acasalamentos direcionados, né, o produtor não acasalando indivíduos aparentados, irmão com irmão, pai com filho, né? O que a gente pode ter pensando nessa questão? Excelente. Bem, dentro da literatura a gente vê uma taxa de perda de crescimento, de alta mortalidade, sobrevivência que a gente pode reduzir nesse primeiro momento já. Nesse primeiro momento a gente já consegue ter resultados bem positivos nesses índices zootécnicos mesmo. Perfeito. Passando a bola agora para o Dr. Eduardo, é um especialista na área da parte molecular. Dr. Eduardo, qual a importância das ferramentas genômicas aplicadas dentro do monitoramento genético na produção das espécies nativas com ênfase no tambaqui? Obrigado, Thiago. Bom dia, colegas, bom dia, telespectadores. Agradeço aqui pela oportunidade de estar falando um pouco sobre essa temática, envolvimento de tecnologias para o sistema produtivo das espécies nativas, né? E aí, respondendo à pergunta do Thiago, essas ferramentas, elas vêm aí para dar um apoio fundamental tanto para o grande, quanto para o médio, quanto para o pequeno produtor. São ferramentas de base genética buscando auxiliar um gerenciamento eficiente, um monitoramento genético eficiente dos plantéis de reprodutores, de espécies em recente processo de domesticação. Então, vai nos permitir, Thiago, que o produtor tome decisões inteligentes, né? Como o produtor empreendedor precisa ter uma boa gestão, e essa gestão ela é fundamental aí na base, na formação dos plantéis, no direcionamento dos acasalamentos, e essas tecnologias que a Embrapa, em parceria com a Seagro, está desenvolvendo para o produtor, vai auxiliar, sem dúvida, a dar esse apoio para essas tomadas de decisões que vai gerar aí um aumento de produtividade para esse setor. Perfeito, Eduardo. Falando um pouquinho dessa ferramenta, para os telespectadores que às vezes não conhecem um pouco sobre a questão da genômica, né? Fala um pouquinho de como que ela é aplicada, como que isso é realizado no campo, um pouquinho do laboratório.
É uma tecnologia, são tecnologias de genética que você consegue executar isso no laboratório, desde que o produtor tome umas boas práticas de manejo reprodutivo, ele contrata, digamos, o serviço de genética ou para Embrapa, ou instituições especializadas. Ele precisa apenas ter o conhecimento do plantel, a identificação desses animais, coletar um pedaço do material genético, que seria a nadadeira dos animais, e enviar para esse prestador de serviço. E aí, após essa análise genética desse material, a empresa ela devolve informações importantes para que o produtor tome decisões, como, por exemplo, acasalamentos de animais puros, se o produtor preferir, ou, por exemplo, acasalamento de reprodutores, indivíduos que não têm vínculo genético. Isso aí vai dar uma garantia direta de diminuição do custo da produção do seu empreendimento, uma garantia de aumento da qualidade genética dessa forma jovem, né? E, consequentemente, um aumento aí do potencial da produtividade daquele produtor que vai receber essa forma jovem para o seu sistema de produção e para a sua engorda, né? Então, assim, são muitas vantagens de alta eficiência e curto intervalo de tempo. A gente já tem essa resposta e digamos, um salto tecnológico aí significativo para o setor produtivo. Perfeito, Eduardo. Ouvimos aqui a parte da pesquisa, agora vamos ouvir a ponta, né? Vamos ouvir produtor de alevinos, um dos grandes produtores de alevinos aqui do estado, Estevão Coutinho. Estevão, satisfação imensa tê-lo aqui conosco. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, da situação hoje da produção de alevinos de espécies nativas, né, que você, como produtor, convive diariamente, e as perspectivas que esse programa, né, de monitoramento pode trazer como benefícios para você como produtor. Bom dia a todos, bom dia a todo mundo que está assistindo. Então, Thiago, a gente como produtor, a gente vê isso como um grande passo para o desenvolvimento da produção de peixes nativos, algo que talvez ainda não tenha sido feito, que a gente tenha conhecimento dessa união entre tantos parceiros em prol de um objetivo em comum e tão importante, que é a produção de proteína de alta qualidade, né, da melhor forma possível e com nossas espécies nativas. Isso é incrível e eu acredito que né, vai mudar totalmente a perspectiva da produção de alevino e da engorda em si, né? A importância do alevino é igual a semente, por exemplo, para a soja, para o plantio de soja. Então a gente realmente tem a necessidade de aprimoramento dessa parte inicial, né? Dessa parte que é o começo de toda a cadeia, né? Que é o alevino, que é a semente do peixe. Perfeito, Estevão. E as suas perspectivas na produção? Hoje vocês estão com... Qual é o quantitativo que vocês produzem, né? E vocês têm perspectivas de crescimento na produção de alevinos e as principais espécies que hoje vocês produzem? Então, hoje a gente é bem focado na piscicultura de peixes nativos e a gente produz algo em torno de 4 milhões de alevinos ano, né, de diversas espécies, dentre elas o tambaqui, que é uma das espécies com maior potencial, né, no Brasil, e a qual a gente acredita que pode alavancar muito a piscicultura dos peixes nativos, principalmente com esse desenvolvimento de novas possibilidades de desenvolvimento genético, de monitoramento, aprimorar a qualidade e a perspectiva sobre esse peixe. Eu acho que é essencial para esse ramo de produção de proteína tão necessário hoje, né? Produzir alimento talvez seja um dos ramos mais importantes que a gente tem hoje, na atualidade. Perfeito. Voltando aqui para a doutora Luciana, né, que a área dela de trabalho dentro da Embrapa é a parte do melhoramento genético. Luciana, como você vê as perspectivas, né, do melhoramento genético, né, e esse programa também podendo auxiliar
dentro da cadeia produtiva, né? Todos os trabalhos que a Embrapa vem desenvolvendo na parte de pesquisa e desenvolvimento e esse programa de monitoramento genético dentro da cadeia do estado do Tocantins desenvolvido pela Seagro, Rural Teams e Embrapa Pesca Aquicultura. Bem, uma das perspectivas futuras que eu vejo para esse projeto, além de um impacto muito positivo na nossa cadeia, é a gente já pensar a longo prazo. Essa ideia inicial desse projeto, ela já gera uma organização na cadeia, ela já gera um impacto positivo muito próximo agora e a gente já consegue pensar numa perspectiva futura. Como a gente vai fazer programas, um programa de melhoramento genético é possível fazer, gente, de forma integrada, juntando todos os produtores do Tocantins, trocando material genético dentro do nosso estado, em função de distância, como a gente vai poder fazer essas avaliações e nesse primeiro momento, já pensando a integração Rural Teams com o produtor também do nosso estado, a gente já consegue já imaginar perspectivas futuras do que pode acontecer. E a gente já fica bem animado com essa perspectiva positiva que a gente pode impactar logo de cara, assim, já. Perfeito. Doutor Eduardo, nós estamos aqui na AgroTeams com o tema 4.0. A aquicultura vem evoluindo grandiosamente na questão 4.0 com novas tecnologias. Você é pesquisador na área da genética molecular. Quais são as principais evoluções que a médio e longo prazo nós veremos aí dentro da aquicultura com base aí na genômica, na parte molecular, trazendo esses ganhos para a aquicultura 4.0? A gente segue as tendências, né, da agropecuária, do agro e da aquicultura 4.0, Thiago, e a perspectiva é utilizar essas ferramentas para seleção assistida por marcador, em fases precoces em que você não consegue, naquele momento, enxergar o que a gente chama de fenótipo, né? A seleção genômica também é uma tendência aí bastante consolidada em outras cadeias e, sem dúvida, isso vai ser absorvido pela aquicultura nacional. E, nesse momento, a gente, nesse projeto, nessa iniciativa entre Seagro e Embrapa, a gente vê como uma iniciativa muito importante, porque vai possibilitar abraçar o pequeno e o médio produtor do estado, e eu vejo isso como uma perspectiva muito importante de, inclusive, transformar em âmbito nacional o Tocantins como um modelo nacional de monitoramento, de organização e produção de formas jovens de qualidade, com toda essa qualificação genética e animais de alta genética, por exemplo, e servindo isso realmente de modelo para o Brasil. Perfeito. Estevão, você como produtor de alevinos e fazendo parte dessa cadeia da aquicultura do estado do Tocantins, quais são as suas perspectivas para os próximos anos como produtor, como empresário da área, tanto nesse segmento de produção de formas jovens, na parte de recreação também que você atua, né? Com as políticas públicas, né, que o estado do Tocantins vem desenvolvendo para a aquicultura tocantinense? Então, as perspectivas são muito positivas. A cada ano que passa a gente vê que a cadeia produtiva do peixe está crescendo, e com razão, porque é uma das proteínas de produção mais eficientes, ecologicamente corretas e saudáveis para o ser humano, né? Então a gente vê essa tendência até do aumento de consumo da carne de peixe, e com projetos como esse que agregam, né, tanto a pesquisa quanto o setor, o Estado, né, o Rural Teams, a Seagro, a Embrapa e o produtor em si, isso traz uma perspectiva muito positiva, que antes a gente não tinha toda essa união de fatores e parceiros. Então, se aumentar 10, 15, 20% em algo que é em grande escala, a gente vai ter uma produção muito mais eficiente de toneladas e toneladas de mais peixe nativo brasileiro aí para a mesa do brasileiro e quiçá de fora, né? Perfeito, né? Falando nessa sinergia, né? Nessa agregação, dessa sintonia que existe dentro do Tocantins, hoje na parte da tarde nós teremos também falando sobre a Câmara Setorial da Piscicultura, né? Com os membros da Câmara, falando um pouquinho desse trabalho integrado entre as instituições de pesquisa, as instituições privadas e públicas. Para a gente finalizar, eu gostaria de deixar a palavra para cada um dos participantes, agradecer
a todos que estiveram aqui conosco, né? Doutora Luciana, doutor Eduardo, Estevão, né? Deixar uma palavra para que eles façam aí suas considerações finais hoje desse quadro técnico. Bem, mais uma vez agradecer por participar desse projeto, participar também na AgroTeams. Vejo como essa ideia nossa como se fosse a ponta do iceberg ainda, sabe? A gente tem muito que trabalhar, mas esse primeiro pontapé inicial tinha que ser dado. Lembrando, Tocantins é um grande exportador de alevinos, então a gente tem onde trabalhar, onde a gente consegue realmente desenvolver essa cadeia e eu fico muito grata por poder participar e colaborar também. Agradeço vocês todos. Obrigada. Eduardo? Obrigado, Thiago, pela oportunidade de estar aí com vocês, participando dessa grande parceria, uma iniciativa muito importante. Só o começo mesmo, na verdade uma continuação, né, e onde cada vez a gente vai se concretizando, desenvolvendo a aquicultura no Tocantins. E esse aí é um passo importante, a gente começar na base, com a parte de monitoramento genético, organização dos plantéis de reprodutores e integração aí dos produtores do estado. Né? Então, que deixo minha gratidão, obrigado pela oportunidade. Estevão? Gratidão a todos os envolvidos, e isso vai trazer uma evolução muito grande e positiva para o setor de produção de alevinos, e a gente fica muito grato por ter um processo como esse acontecendo, né? E vamos comer peixe, gente, é isso. Obrigado. Obrigado a todos, agradecer a participação aqui dos nossos participantes no estúdio, e Gleice, é com você. Conosco nesta manhã, obrigada pelos esclarecimentos, e o assunto agora é crédito fundiário. O Cristiano Machado tem informações sobre o Programa Nacional de Crédito Fundiário Terra Brasil. Cris, é com você. Ok, muito obrigado mais uma vez da abertura desse espaço para aprofundarmos em alguns temas importantes relacionados aos trabalhos dos produtores rurais tocantinenses. E agora o tema é o crédito fundiário, programa Terra Brasil. Nós vamos entrevistar o Marcos Antônio Monteiro de Farias, ele é engenheiro agrônomo e é gerente de crédito fundiário da Secretaria da Agricultura do Tocantins. Marcos, primeiro, por favor, explique o que é o crédito fundiário. Bom, o Programa Nacional de Crédito Fundiário, Terra Brasil, é um programa que disponibiliza um recurso financeiro aos agricultores familiares que tenham interesse em adquirir um imóvel, aqueles beneficiários que não têm acesso à terra ou que têm pouca terra. E quem pode acessar esse benefício? Bom, hoje o programa está destinado a agricultores familiares não proprietários e que sejam exclusivamente assalariados, seja parceiro, posseiro e arrendatários que comprovem experiência na área rural, sendo que a idade hoje está limitada para 18 a 70 anos, mas também para menores de 18 e com 16 anos que sejam devidamente emancipados. E quais as linhas e as condições de financiamento, Marcos? Bom, hoje o programa tem 3 linhas de crédito. O PNCF Social, o PNCF+, e o PNCF Empreendedor. Para destacar aqui as 3, PNCF Social, o produtor beneficiário que queira aderir à linha, ele tem que comprovar a renda de até R$22 mil, com um patrimônio de até R$40 mil. Nessa linha de crédito, os juros é de 0,5% ao ano e o produtor tem um bônus de 40%. Na linha de crédito PNCF+, o produtor precisa comprovar renda anual de até R$45 mil, sendo um patrimônio de até R$80 mil. Nessa linha de crédito, os juros é de 2,5% ao ano e o produtor tem um bônus de 20%. Na linha de crédito PNCF Empreendedor, nessa linha o produtor precisa comprovar uma renda de até R$244 mil, tendo um patrimônio de até R$500 mil. Nessa linha não há bônus e os juros ao ano é de 4%. Lembrando que
nessas 3 linhas, tem que respeitar o teto, que é de R$ 158.358,54. Desse teto de 158 mil, o pagamento é destinado em 25 anos, com a carência de 36 meses. Ok. Marcos, além do Rural Teams, quais outras ATEs que estão cadastradas? Bom, hoje a gente tem, além do Rural Teams, que é a nossa ATE estadual, a gente tem 4 ATE particular, que é a Opus Agro, a Conecta Agronegócio, a Copté e a Bioterra. Essas já são credenciadas no CET, que é a certificação de entidades técnicas. Toda e qualquer assistência técnica que queira aderir ao programa tem que se certificar. Ok. Por favor, deixe um telefone e também um e-mail para que os produtores que acompanharam e querem acessar esse benefício possam entrar em contato com a Secretaria da Agricultura. Marcos. Ok. Aqueles mais interessados no programa Terra Brasil, mais informações, entrar em contato com a UTE, na SEAGRO, pelo número 3218-7607, ou por e-mail creditofundiario@seagro.to.gov.br. Ok, Marcos, muito obrigado por suas informações. Retornamos aos estúdios após esta importante participação do Marcos Antônio Monteiro de Farias, ele que é engenheiro agrônomo e gerente de crédito fundiário da SEAGRO. Voltaremos logo mais com mais informações aqui na AgroTeams 2021. Voltamos aqui no estúdio da AgroTeams 2021 e agora vamos falar de cooperativismo e agricultura 4.0. Quem está aqui conosco neste momento, senhor DR Rosa Santana, secretário executivo da SEAGRO. Também temos no estúdio Kim Carlos Gomides, diretor de Tecnologia, Ciência e Inovação do Rural Teams. No link aqui no telão nós temos Renato João, diretor-presidente da Frisia Cooperativa Agroindustrial, e também o senhor Ricardo Cury, presidente da Coapa. Sejam bem-vindos. Eu estou de chapéu porque aqui no estúdio tem gente de chapéu também. É AgroTeams, é nessa energia que a gente vai. Eu quero primeiro testar o link. Os senhores que estão no link me escutam bem? Me ouvem, me veem, nos veem por aqui? Bom dia. Vou chegar mais pertinho para ver se vocês... Agora. Tudo certo? Bom dia, bem-vindos. Entrou? Isso, assim mesmo. Não estou vendo nada. Veem, escutam? Bom dia, estou te ouvindo bem. Escutam e veem? Tá Também. Tudo certo agora? Tudo certo, estou te ouvindo bem. E vocês? Ótimo, bem-vindos. E agora a condução aqui é com o DR, com o Kim. Bom painel, boa palestra para vocês. Bom dia a todos, bom Obrigado. dia, Kim. Kim é o nosso colega do Rural Teams, anos trabalhando junto. Bom dia, Ricardo Cury, que bom estar conosco. Bom dia, amigo, bom dia. Bom dia, Renato, DR. tudo bem? Agradecer a participação de todos vocês, falar da importância do cooperativismo no agro. Eu acho que é super importante, especialmente nesse momento de expansão que o agro vem vivendo no Tocantins. E a gente sabe que algumas cadeias, elas só sobrevivem através do cooperativismo, da integração, da verticalização, né? Então, eu vou passar a palavra para o Dr. Ricardo primeiro, para falar um pouco nós do cooperativismo no estado do Tocantins, tendo em vista que a Coapa é uma cooperativa aí pioneira, de muito sucesso e que passa por um momento aí, às vezes até de transformação, de verticalização da produção. Falar um pouco da experiência da Coapa, Dr. Ricardo, para nós e para quem não está nos ouvindo, nos vendo. Obrigado. Ok. Bom dia, DR, bom dia, Kim, bom dia ao nosso grande amigo e líder cooperativismo, Renato. É um prazer estar junto dele, com o pessoal da Frisia. Falar de cooperativismo é um negócio, é uma coisa que nos dá muita satisfação, muito prazer, porque acreditamos de uma maneira muito enfática que o estado do Tocantins está pronto para uma verticalização da produção. E assim sendo, o sistema OCB Sescop Tocantins está preparado para capacitar produtores ou grupos de produtores que pretendem
investir, que pretendem utilizar o cooperativismo como forma de organização, né? E nós temos uma produção primária de grãos hoje que nos permite sonhar com a transformação desses grãos em ração e em proteína animal. E o Estado passa por um momento ímpar na sua história por estar proporcionando aqueles produtores que aqui vieram há pouco tempo, há muito tempo, há 2, 3 décadas atrás, de ter uma produtiva que permita se organizar em cooperativas. O cooperativismo cai como uma luva para aqueles produtores do Tocantins que ainda não são organizados em cooperativas. Creio eu que esse momento que nós estamos passando, né, leve aos produtores, né, desperte aos produtores essa vontade dos vários polos de produção pelo estado do Tocantins, leve os produtores a se convencerem de que é uma alternativa que promova um desenvolvimento e uma verticalização, onde as chances de sucesso são muito maiores. Focando um pouco no tema da AgroTeams desse ano, né, o Agro 4.0, eu queria destacar aqui que nós temos uma visão, nós da Coapa temos uma visão, porque além de presidir o sistema também, o OCB Sescop Tocantins, eu estou também presidente da Coapa, Cooperativa Agroindustrial do Tocantins, e nós entendemos que o Agro 4.0 permite um incremento de produtividade e o acesso a tecnologias onde gere um incremento de produtividade. E isso leva à tão sonhada sustentabilidade econômica da atividade do produtor, sustentabilidade ambiental, socioeconômica de uma maneira geral, né? E que está baseado isso num tripé de conectividade, inovação e tecnologia. Conectividade, ainda temos um dever de casa. Eu acho que os poderes públicos, né, têm um dever de casa de contribuir e ter uma política pública de levar essa conectividade até os, como diria o pessoal mais antigo, até os rincões tocantinenses, né, para permitir qualquer produtor tenha acesso às tecnologias e à inovação. Surpreendentemente, né, nós temos informações de que 94% dos agricultores no país, isso não deve ser diferente no Tocantins, tem acesso a smartphone, né? E 68% desse pessoal, 94% tem acesso a telefone e 68% desse contingente tem acesso a smartphone. Então, não deve estar tão difícil. Nós temos um gargalo aí da conectividade. E destacar também a importância de algumas ferramentas que o cooperativismo tem, principalmente de OQS, de Organização de Quadro Social, que permite uma capilaridade, permite a gente implantar programas e projetos que levem a esse Agro 4.0, né? Então, é isso que eu queria destacar, em síntese, a possibilidade que o cooperativismo tem de levar essas inovações e essas tecnologias a seus associados, né? E colocar à disposição dos agricultores tocantinenses que levem em conta o cooperativismo como forma de se organizarem, né? Só assim a gente vai poder ter essa possibilidade de diversificação, de verticalização a contento. Era esse o recado que eu gostaria de deixar nesse início, né? E era isso, essa contribuição que eu queria dar de início. Estou à disposição para a gente continuar debatendo as questões aí, tá ok? Ok, Ricardo, obrigado pela participação inicial da OSB. Nós sabemos que é uma organização aí que apoia em todos os sentidos esse tipo de organização. Não é uma organização tocantinense, é uma organização a nível de Brasil, como todos sabem.
e a gente precisa cada vez mais fortalecer esse sistema, porque eu entendo que a união, a integração de esforços é que faz a gente crescer, especialmente o agro nesse momento tão importante que ele passa através da intensificação de alimentos que o mundo, né, tem nos imposto. Passar agora para o colega da Frisia, doutor Renato. Sabemos que é uma pioneira aí também na área do cooperativismo, embora no Tocantins aí não muito antiga, mas a gente sabe do histórico da Frisia. Doutor, há no nosso dia a dia um dilema sobre o cooperativismo na região norte do Brasil, seu grau de dificuldade, formação cultural. Existe alguns questionamentos sobre essa possibilidade. E a Frisia vem, se instala aqui, a gente está vendo a prospecção dela, o crescimento dela é tão forte. E aí a gente queria que o senhor comentasse um pouco mais da experiência do cooperativismo do Sul e como é que a dificuldade dele aqui no Norte, se realmente essa dificuldade existe, como é que vocês estão trabalhando isso e qual que é o projeto da Frisia no sentido do cooperativismo para o estado do Tocantins. Bom dia, então. Bom dia, Arê. Bom dia ao meu amigo Ricardo Cury. A todos que nos assistem. Para nós é um prazer poder participar mais uma vez da AgroTeams de forma digital, e sabemos o quão é importante a gente ter esses momentos de debate, né, junto com os colegas, para que a gente possa desenvolver cada vez mais, né, a agricultura, falando principalmente aqui do estado do Tocantins. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre a Frisia lá no Sul. A Frisia lá no Sul é uma cooperativa que já trabalha com seus cooperados indo para os 100 anos de sua fundação. Ela começou lá em 1925 e a gente agora está projetando a nossa cooperativa para o ano de 2025, então com o nosso planejamento estratégico. O planejamento estratégico, logicamente, é voltado para todas as áreas da Frisia, mas principalmente também voltado aqui para o Tocantins, para o estado do Tocantins. A gente percebe, né, que o estado do Tocantins, como o próprio Ricardo falou, é um estado que tem acho que um potencial muito grande no agronegócio, né, também na agroindustrialização. E até pela disposição geográfica do Tocantins, e também acho que principalmente pelo modelo fundiário que o Tocantins tem, principalmente com propriedades não tão extensas como em outras regiões. Acho que o modelo cooperativo ele cabe muito bem, tem uma chance muito grande de a gente trazer produtores para dentro do sistema cooperativo, porque com isso, com certeza, todos podem ganhar escala, e juntos, como cooperativa e produtores, a gente pode desenvolver o estado, facilitar os nossos investimentos, fazer com que a gente possa planejar, junto com os nossos associados e também futuros associados que queiram se ligar ao sistema cooperativo, criar as oportunidades. Isso, com certeza, vai fazer uma diferença muito grande. O Ricardo colocou a questão, principalmente, da transformação da nossa matéria-prima, que seriam os grãos, a nossa energia, a nossa proteína e proteína animal. Acho que esse é um processo que ele vai acontecer de uma forma muito natural. É um amadurecimento que nós vamos ter que ter, e a gente percebe que com o modal logístico que o Tocantins está sendo desenvolvido agora, principalmente aí também com a opção de a gente poder também sair para o Porto de Santos via ferrovia, isso com certeza vai dar um impulso muito grande, principalmente na questão de a gente começar a pensar numa industrialização na parte, vamos dizer, pecuária também. Eu acho que a logística eventual também reversa, né, dos fertilizantes, isso facilita muito a oportunidade de nós baixarmos os nossos custos e fazer com que nós, como produtores e cooperativa, tenhamos a possibilidade de disponibilizar aos produtores da região insumos cada vez mais competitivos. Sabemos também, logicamente, dos desafios que nós temos, principalmente nesse momento em que nós tivemos essa
essa pandemia toda, e acho que a gente aprendeu a conviver muito bem com ela. Logicamente, a gente sabe dos problemas causados no país, principalmente na questão da saúde, mas eu acho que nós, como o agro, acho que ele se adaptou muito rapidamente a toda essa situação. Nós criamos novos sistemas de gestão, nós criamos novos modelos de nos conectarmos. Acho que a gente acelerou esse processo de trazer os cooperados para um modelo mais digital. Então, acho que nesse momento eu vejo assim que nós temos grandes oportunidades, também nós temos grandes desafios, e a gente percebe assim que nós temos as ferramentas disponíveis para a gente desenvolver o Estado com uma rapidez cada vez maior. Esse seria a nossa colocação, assim, para que a gente possa depois contextualizar toda a nossa conversa. Muito obrigado. Obrigado pela participação, doutor Renato. Cury, nós estamos aqui com o Kim Carlos, que é diretor aí do Rural Teams, trabalhou e trabalha há muito tempo na área da assistência técnica da extensão rural, e a gente tem discutido bastante sobre o cooperativismo no estado do Tocantins, fazendo referência, buscando como referência a região sul do país, onde ela é mais forte, especialmente aí no estado do Paraná, onde a assistência técnica, juntamente com o cooperativismo, é um exemplo para o país. E aí, Kim, eu queria que você comentasse um pouco mais para nós de como é que você vê a assistência técnica funcionando no Paraná, a experiência que você tem, e como é que você imagina isso no estado do Tocantins. Se você puder também trazer isso para o agricultor familiar, para o pequeno produtor, eu gostaria que você ficasse à vontade para falar um pouco mais para nós sobre isso. Obrigado. Parabéns a todos os nossos participantes, né? Doutor Ricardo, doutor Renato, que vem com toda uma bagagem, o DR, nosso subsecretário, tentando trazer, né, um diferencial para nós Tocantins. Ontem nós estivemos aqui nesse mesmo estúdio gravando com o Robson Leandro, da OCEPAR, e ele apresentava o livro dele sobre pesquisa, né, e assistência técnica das cooperativas do Paraná. E uma das coisas talvez aqui que a gente precisa começar a pensar, e eu queria propor essa discussão, nós precisamos mudar o jeito de fazer assistência técnica no país hoje. E eu vejo que vocês, as cooperativas, tanto a Coapa como a Frisia, têm desenvolvido projetos de pesquisa com inovação, com avaliações de adubação extremamente ousadas, numa perspectiva diferente. O Tocantins tem uma caracterização completamente diferente do resto do país. Nós temos aqui 35% do nosso solo plintossolo, que para outras regiões isso é problema, para nós aqui é o solo que a gente muitas vezes tem disponível. E a gente precisa trazer uma proximidade, né, do sistema de cooperação com a extensão pública ou a extensão privada no estado do Tocantins. Eu vejo que essa é uma das lacunas, né, que a gente precisa preencher. No nosso CTC Agro a gente está buscando fazer produção de estratégias de aclimatação de várias e diversificadas atividades agropecuárias que são demandas do Estado, a gente avaliando, obviamente, o que tem de demanda no nosso SEASA, de demanda nos grandes atacadistas, são importados pelo nosso Estado. E a gente observa, por exemplo, que batata doce tem um consumo altíssimo aqui. No SEASA do Tocantins passa mais de 300 toneladas de batata doce mensal, uma média, né, de consumo. E olha que o SEASA não responde nem por 1/4 daquilo que se consome em Palmas. Então a gente vê, por exemplo, nessa atividade, uma atividade interessante para a gente começar a pesquisar, começar a fomentar, mas precisa ter realmente essa proximidade, essa organização que o sistema cooperado tem. Então buscar aliar as avaliações de mercado, o conceito de assistência técnica prestacional de forma presencial, né, como vocês têm feito aí na cooperativa, e obviamente também a parte de pesquisa é um desafio. Então eu queria entender um pouco assim, como que vocês observam essa questão realmente da proximidade, da extensão, da pesquisa, da assistência técnica
como um tripé para que haja o desenvolvimento agropecuário no nosso estado, tanto para o pequeno, para o médio, como para o grande. Fica à vontade, Ricardo. Você da OCB, também falando pela Coapa, se você quiser iniciar essa proposta que o Kim colocou, por favor, fica à vontade. O Kim Carlos, ele nos dá a possibilidade de desenvolver uma ideia, um raciocínio aqui, que é uma ideia que a gente já vem debatendo ela há um certo tempo, que é um projeto, é uma política pública, bastando que o governo do estado do Tocantins, através da SEAGRO, e eu conheço todos os técnicos envolvidos nesse processo na SEAGRO, todos têm uma gana, uma vontade de alavancar o cooperativismo como uma forma de organização, porque existem vários polos de produção pelo estado, não só de grãos, mas principalmente também de grãos, onde os produtores eles devem ter e apostar no cooperativismo como uma forma de organização social, mas também econômica. Por que não, Kim Carlos? Por que não um projeto, uma política pública, onde alie, né, uma aliança estratégica entre a SEAGRO, o governo do estado, através da SEAGRO, o sistema cooperativista, OCB e SESCOP, capacitando, levando o cooperativismo. Por exemplo, imagina um projeto, uma micro-região, produtora de frutas, por exemplo, ou de piscicultura, produção de peixes, bastando com isso capacitar aquele grupo, identificar as lideranças, treinar as lideranças, e isso em conjunto, por exemplo, com a expertise que o Rural Teams tem, por exemplo, na assistência técnica, na extensão rural, né, para que num período de maturação desse processo, a gente possa emancipar esse grupo e aí poder germinar, brotar boas cooperativas, praticando um cooperativismo de raiz, mas também de resultado, porque produtores se unem quando têm um interesse em comum, não só social, mas também econômico. Eles querem comprar melhor, vender melhor, eles querem ser assistidos tecnicamente, e aí a possibilidade de levar uma assistência técnica, né, do Rural Teams, onde nesse processo de emancipação, eu não sei, eu quero desenvolver uma ideia, mas eu acho que nós temos um dever de casa, sabe? Kim Carlos, DR, todo o pessoal que nos ouve, de formular e de formatar bons projetos para desenvolvimento do cooperativismo, que aí você tem todas as vertentes que o cooperativismo tem, e você pode, através de criatividade e um processo inteligente, levar organização econômica, capacitação dos produtores, para que brotem boas cooperativas pelo estado do Tocantins. Vamos sentar, vamos levar isso à frente. Nós tivemos ontem ainda a oportunidade de estar com o secretário nacional de política agrícola, César Halum, com o secretário Café, né, com o pessoal da AproSoja também, num painel, falando dos novos rumos para o agro tocantinense. Um novo rumo que poderia ter é proporcionar o desenvolvimento cooperativista, né? O Tocantins é um estado novo, eu acho que junto a gente pode fazer muita coisa, deixar um legado para esses pequenos polos de produção no estado. Aí você vai ter condições. Imagina toda a expertise que o Rural Teams tem, por exemplo, na extensão rural, você moldar isso, adequar isso para o sistema cooperativista, onde a gente possa somar esforços e capacitar esses polos de produção, seja de micro, pequeno, médios produtores rurais. Eu não sei se eu consegui desenvolver ou lançar uma semente, né? Mas a gente tem, eu acho que a gente podia levar essa sugestão como o cooperativismo como uma política pública de desenvolvimento do setor primário no Tocantins. É isso. Essa colocação sua, ela é muito importante e ela me trouxe aqui a uma leitura que eu fiz essa semana. Nós teremos um apagão de mão de obra no campo.
ao que tudo indica, né? Nós temos aí jovens sendo removidos de uma certa forma para a cidade, através de procura de melhores empregos, de oportunidade, e agora o agro surge como a maior das esperanças, vamos dizer assim, para gerar emprego e renda e oportunidade de trabalho, e nós não preparamos mão de obra. Então, há uma tendência de ter esse apagão, e eu acho que, como você falou, o estado do Tocantins é um estado grande, mas ao mesmo tempo de poucas pessoas ainda. A gente já tem uma liderança ainda... facilmente a gente se encontra numa rodada aí para bater papo. Então essa semente que você lança, da gente trabalhar o cooperativismo no estado, e talvez seja o maior legado desse painel nosso, né? Da gente iniciar por aqui, você conhece vários profissionais da área do governo como um todo, para a gente trabalhar. Tá, o Dr. Renato aí da Frisia, que pode nos auxiliar nesse sentido, até porque a gente tem um público nosso no estado que a gente tem uma obrigação social com eles, que é o pequeno produtor, que a gente precisa dar uma atenção especial para eles não ficar fora desse agronegócio tão pujante que está no estado hoje. Então, e eu entendo que tanto a cadeia da piscicultura, da avicultura, do suíno, que normalmente absorve grande parte desses pequenos produtores, sem o cooperativismo, dificilmente eles permanecerão no mercado, né? E a gente não consegue despertar em alguém algo se ele não perceber que aquilo pode ser bom, lucrativo, tornar ele... conseguir que as suas atividades, ele realize suas atividades de forma integrada, enfim. Dado essa sensibilidade que nós aqui do Tocantins ainda talvez não temos como pessoal do Sul, a gente tem que pensar como é que seriam esses formadores de opiniões, como é que a gente entraria, vamos dizer assim, convivesse com o pequeno produtor, despertasse nele essa motivação, essa forma de trabalhar integrada, os prós e os contras, a forma de dedicação. Então, acho assim, a gente tem que realmente colocar um grupo de pensadores, idealizar um programa, uma política pública de Estado, viu, Dr. Renato? E aí a Frisia eu tenho certeza que vai nos auxiliar, porque tem muita experiência, e também trazer outras experiências, outros cases de sucesso do Sul, especialmente dos pequenos produtores. A gente percebe que o médio e o grande produtor, às vezes ele tem informações privilegiadas que o pequeno não tem, e a formação profissional do pequeno produtor no estado ainda em consolidação, porque muitos deles ainda oriundos de assentamento da reforma agrária, portanto ainda se firmando como produtor rural. Então é um desafio muito grande para nós que estamos no governo, mas para toda a sociedade. Aí, Dr. Renato, eu passo para o senhor fazer as considerações no sentido do que o senhor acha dessa proposta que o Ricardo colocou, da gente trabalhar um programa, uma política, uma formação de uma política pública do cooperativismo no estado do Tocantins. Bom, indo na linha que o Ricardo colocou ali, eu vejo assim que o cooperativismo ele é um sistema que sempre na verdade inclui as pessoas. Eu acho que no sul lá nós temos cooperados com 5 hectares, 10 hectares de área, e também temos produtores com 7, 8 mil hectares de área. Então, eu acho que o sistema cooperativo ele pode oportunizar, né, tanto para grandes quanto para pequenos. O que a gente, na verdade, tem que fazer a gente tem que, na verdade, desenvolver as nossas atividades para que realmente a gente possa encaixar, né, tanto produtores maiores quanto os pequenos produtores. Mas para isso você tem que gerar uma cadeia de valor, né? Não somente, vamos dizer, você pensar que você vai trazer cooperado para dentro da cooperativa e automaticamente vai ter esse cooperado sendo viável, né? Principalmente economicamente e ambientalmente viável. Eu acho que nós precisamos criar um ambiente para isso acontecer. Eu acho que esse processo ele vai acontecer aos poucos, porque a gente percebe que o estado do Tocantins é um estado muito jovem ainda, então a agricultura ainda está na sua primeira fase. A partir do momento que a gente conseguir desenvolver as novas fases do agronegócio, automaticamente também
todo o agronegócio ele vai ser mais inclusivo, tanto para grandes quanto para pequenos e para médios também. Olhando um pouquinho, principalmente falando aqui na questão da pesquisa, que eu acho que é isso, realmente, acho que é o grande motor e a grande segurança que a gente pode dar ao cooperado ou ao produtor rural. Vocês sabem que lá no Sul a gente investe em pesquisa, principalmente aí pesquisa aplicada, junto aos nossos cooperados, já há muito tempo, a gente faz isso há mais de 50 anos, e a gente sabe que a informação, acho que é o melhor insumo que você pode ter, no primeiro momento. Se a gente tiver informação e usar essa informação de forma correta, aplicar isso de forma correta no campo, acho que o risco, né, de você ter uma frustração, ou se você ser mais assertivo, é muito mais rápido. A Fundação ABC, que é o nosso braço da pesquisa, está presente aqui no estado de Tocantins, aqui no próprio entreposto de Paraíso Tocantins, onde a gente já faz vários testes, várias pesquisas, em todos os sentidos, e isso a gente está começando a perceber, que a gente está começando a colher os resultados disso, porque com isso a gente consegue antecipar, muitas vezes, as decisões a serem tomadas, e principalmente também você consegue ter uma previsibilidade melhor de como que as safras vão se comportar. O investimento, principalmente em cobertura, produção de palha, que é realmente algo extremamente importante para a gente, como produtor, agricultor, ter sucesso, principalmente a questão também das correções de solo, para que a gente possa usar os insumos de forma racional, mas ao mesmo tempo também que a gente possa fazer com que esse insumo aplicado ele realmente se converta em resultado econômico. Então, esse processo todo, ele é um processo de amadurecimento. Esse não é um processo que acontece da noite para o dia, mas a gente percebe que... Eu acho que ele perdeu a conexão. Assim que ele retomar a conexão, ele volta no que ele vinha colocando. Kim, nós temos no estado do Tocantins, já ir puxando um pouco para o tema da agrotim, nós temos alguns agricultores, ou grande parte do agro já funcionando no 4.0. Mas nós sabemos que nós temos pequenos produtores ainda lá no 1.0. E sei que isso é um desafio para a extensão rural, trabalhar, né, a questão da tecnologia. O Dr. Renato colocava agora há pouco aí sobre a questão do sistema de informação, do serviço de inteligência, de análise de solo, né? Que isso tudo são informações que se tornam um diferencial mais competitivo para o pequeno produtor. Trazendo isso para dentro do cooperativismo, como é que você vê a assistência técnica de forma a atender o pequeno produtor, a se organizar em forma de cooperativa? Como é que a ATER Pública hoje pensa isso no momento? Essa pergunta sua é interessante, que a gente precisa organizar essa estrutura hoje do atendimento. O Brasil cada vez mais tem uma pujança, né, de fortalecimento do agronegócio, mas a agricultura familiar tem várias limitações. O governo hoje do estado tem feito aporte de recursos em situações estratégicas. A gente vê, por exemplo, recentemente nós tivemos a inauguração do centro de treinamento lá na Agrotins, junto com a Unitins, um laboratório de análise de solo. Então, para você, produtor, que tem dificuldade hoje, a Universidade do Tocantins está extremamente competitiva, com um laboratório com todos os selos de qualidade, para fazer aí essa análise de solo, que é a base, né, de qualquer trabalho. Você precisa de informações, e esse é o exame, né, de qualquer médico pede. Então a universidade hoje também está sendo estruturada pelo governo, investimentos em laboratório, e nós no Centro Agrotecnológico a gente assumiu também uma área, 53 hectares lá dentro do Centro Agrotecnológico, para desenvolver inúmeras ferramentas junto com as instituições de pesquisa, Embrapas, mesmo a Unitins, as universidades como um todo no estado,
porque a gente acredita que nosso produtor, inicialmente o Ricardo apresentou os dados aí, 64%, né, das pessoas têm smartphone, e a maioria deles usam redes sociais e alguns programas que a gente consegue viabilizar a informação de forma de estanque, rápida e eficiente, né? Então o nosso produtor precisa acessar essas informações. Nós tivemos recentemente entregando cestas aí em quase todo o estado, em quase todos os assentamentos, e boa parte deles, os nossos produtores já têm internet em casa. E foi uma surpresa muito grande a gente chegar na Lagoa da Confusão e encontrar a internet, a gente chegar no Formoso, lá na Lagoa da Onça, e ver os produtores acessando a internet de casa. Então, se eles acessam para inúmeras informações que são da necessidade pessoal, eles também podem acessar para ter informação de tecnologia de qualidade. E muitas vezes ele está buscando assistência técnica no YouTube, né? Até falando o nome da rede social aqui, mas a gente poderia estar produzindo tudo isso no estado, e para isso serve o nosso Centro Agrotecnológico. A gente coloca lá toda a estrutura. Está aí no pavilhão do Rural Teams o Sistema Barreirão Plus, que nós fizemos lá dentro do Centro Agrotecnológico, uma tecnologia, um resgate de uma tecnologia eficiente para a produção de arroz e uma alternativa interessante para a recuperação de pastagem, né? Nós temos hoje no estado de Tocantins 8,5 milhões de hectares de pastagem, e mais de 80% tem com algum grau de degradação. Então a gente poderia estar trabalhando o arroz como alternativa, e o produtor, de uma maneira geral, poderia estar sendo inserido nesse processo. Mas ele precisa dessas informações. Então, DR, eu acredito que entregar para o produtor uma linguagem um pouco mais próxima, né, junto com o sistema cooperado, eu acho que isso que a gente precisa, traduzir a pesquisa acadêmica para ela se tornar acessível. Então, o desafio da assistência técnica é resgatar um pouco a difusão, né, e uma difusão no formato 4.0, e seja eficiente, efetiva, encurtando as distâncias e no tempo real. Doutor Renato, o senhor restabeleceu o sinal. Eu queria que o senhor terminasse o que o senhor estava colocando e as considerações, a gente trabalhasse um pouco da porteira para fora, né? Nós estamos falando aqui, tem vários agricultores que nos assistem, que nos acompanham. A gente falar também da importância do cooperativismo da porteira para fora, né? A gente sabe que o poder de barganha através do cooperativismo, ele se torna um diferencial para o agricultor, tanto adquirir insumo como para comercializar seus produtos, acessar mercados distantes, organizar produção, enfim. Então, o senhor perdeu o sinal aquela hora, o senhor queria que o senhor retomasse, o senhor vinha falando, mas também as considerações já partissem aí para a parte da comercialização da produção. Ok, obrigado. Eu acho que, primeiramente, para a gente poder construir realmente o modelo cooperativo, a gente precisa, primeiro, construir uma conexão com o nosso produtor. Eu acho que a partir do momento que você consegue fazer com que a gente tenha uma conexão cooperativa com o cooperado ou com o produtor rural, você tem que construir essa confiança primeiro. A partir do momento que você construiu isso, eu acho que muitas coisas podem ser desenvolvidas. Nós temos, por exemplo, hoje, né, dentro do sistema cooperativo, que a gente está aplicando no Sul e já com produtores nossos aqui, que realmente é a agricultura 4.0, falando principalmente do nosso modelo de gestão que temos, que é o Sigma, onde a gente tem informações para todos os nossos cooperados, principalmente em tempo real, da condução da sua atividade, seja ela na implantação da sua agricultura, seja no controle de pragas, doenças, análise de solo. Então, é um sistema que a gente está desenvolvendo, que ele cada vez coloca mais opções para o nosso cooperado, para que ele possa ter uma gestão da sua propriedade praticamente por metro quadrado. Lógico que esse é um processo que ainda leva um certo tempo para ser totalmente consolidado, e ele também não é um projeto estanque. Ele, na verdade, vai evoluindo cada vez mais e a gente vai aprimorando cada vez mais. Isso é um exemplo, né, do que a gente percebe que, com essas informações e com o smartphone que ele tem, com a conectividade que hoje a gente já consegue a nível de estado, isso vai ajudar muito
vamos dizer, o produtor a fazer a gestão da sua atividade e também a profissionalização dele como produtor. Ele vai ter a oportunidade de ter a informação sempre na palma da mão, para que ele possa tomar a decisão correta, auxiliada sempre pelo seu técnico ou pela sua cooperativa. Falando um pouco sobre a comercialização, nós podemos hoje, através, vamos dizer, do nosso modelo já dentro da cooperativa, o produtor tem acesso às informações de mercado, ele consegue fazer uma autorização de venda pelo sistema, pelo smartphone, ele consegue determinar, olha, eu quero vender tantas toneladas de soja ao preço de tanto, e ele entra no sistema da cooperativa e a cooperativa registra isso e coloca isso à disposição do mercado. Então, essa dinâmica ela já está muito bem construída, o produtor já pode trabalhar isso, ele tem as informações todas de mercado em tempo real. Uma coisa que a gente está desenvolvendo agora, principalmente junto a outras cooperativas, e a gente startou isso com cooperativas de várias regiões do Brasil, é a Supercampo. A Supercampo, na verdade, é uma plataforma que a gente está desenvolvendo, que é uma plataforma digital para compra de insumos, no modelo cooperativo. Inclusive, a gente está trazendo também, nesse novo modelo, está convidando também a Coapa a participar desse processo, nesse novo modelo de compra de insumos para os nossos cooperados. Nós sabemos que qualquer cooperado, como você mesmo colocou, seja na lagoa, onde ele estiver, ele hoje tem acesso à internet, ele tem acesso às informações, e ele pode também ter acesso a uma plataforma exclusiva, né, desse cooperado, para que ele possa buscar os insumos que ele precisa para a sua atividade, sempre a preços competitivos. Isso a gente está desenvolvendo, né, e a gente está para lançar esse projeto nesses próximos meses, que é uma plataforma, né, um marketplace exclusivo para cooperados, né, e não somente cooperados lá do Sul, mas que a gente possa fazer com que todos esses cooperados que onde estiverem, eles possam, na verdade, ter a possibilidade de comprar seus insumos de forma digital, que isso possa ser, essa logística possa ser toda construída, né, que ele possa receber isso na sua propriedade, ou, eventualmente, ele possa retirar isso na sua cooperativa. Nós sabemos que esse é um trabalho, né, que tem que ser feito, porque a gente percebe que todas as grandes empresas, elas estão entrando nesse mercado digital. E as cooperativas não podem ficar de fora desse momento. Nós sabemos que a concorrência ela existe, ela é extremamente salutar, mas também nós temos que, como cooperativas, estarmos preparados para esse boom digital que a gente está vivendo, né, em todos os sentidos. Seja na informação que a gente recebe, seja na pesquisa que a gente consegue desenvolver, mas também nas oportunidades que o cooperado tem, ou o produtor tem hoje, de comprar alguns insumos, né, já de forma digital. Sejam eles os produtos, né, necessários para a sua agropecuária, mas também, futuramente, ele vai conseguir, com certeza, comprar seus fertilizantes, suas sementes e os defensivos agrícolas através dessa plataforma. Porque hoje a gente já consegue fazer os receituários de forma eletrônica, então esse processo ele vai ser cada vez mais digital. Então o produtor da sua propriedade vai ter a oportunidade de também fazer um gerenciamento, né, das questões dos insumos que ele também usa na sua propriedade. Acho que os desafios são muito grandes, mas oportunidades também vêm junto com os desafios. E isso serve principalmente, nesse momento falando, para aquele pequeno e médio produtor. Ele tem a possibilidade, através, né, de um modelo desse, comprar insumos num preço cada vez mais competitivo. Então, não somente o grande teria a oportunidade de usufruir, né,
de preços mais competitivos, mas também o pequeno e o médio produtor. Então, acho que nesse sentido, eu vejo que nós, como cooperativas, acho que temos uma oportunidade muito grande e, ao mesmo tempo, um modelo que a gente possa distribuir renda para o nosso cooperado. Porque o acionista principal de todo esse processo, ele vai ser sempre todo e qualquer trabalho que vai ser feito, qualquer trabalho que se desenvolve, ele é revertido para aquele usuário final, que é o nosso cliente, mas também que é o dono do negócio. Então, acho que essa é a grande diferença que eu vejo entre nós termos, vamos dizer, o modelo cooperativo, né, dentro do Estado, aqui sendo desenvolvido, ou um modelo normal comercial, né, onde Renato, o senhor me ouve? o acionista... Não tô sem som. Sim, eu ouço. Nós estamos aqui, o pessoal está chamando a atenção para o tempo nosso. Eu sei que é um tema que nos empolga, eu particularmente, viu, Ricardo? Gosto muito, eu sei que o Kim também. Nós aqui lançamos um desafio que é realmente fazer uma discussão do cooperativismo no estado de Tocantins. Aí tanto você, Ricardo, através da OCB, com a experiência também da Coapa, doutor Renato aí com a Frisia, uma cooperativa que a gente tem uma grande expectativa dela no estado de Tocantins. O Ruraltins, que é o nosso órgão de extensão rural, eu aqui enquanto Ceagro e o time da Ceagro como um todo, da gente, logo no pós-agrotins, a gente fazer uma reunião no sentido de um debate mais alongado de quais os caminhos que a gente vai adotar para tornar o cooperativismo mais forte. Doutor Renato, eu peço desculpa porque o tempo nosso é muito escasso aqui, mas eu acho que o melhor de tudo foi a gente conseguir essa semente, essa vontade da gente trabalhar conjunto para a construção realmente de uma política de cooperativismo aqui no estado de Tocantins. Eu quero agradecer a todos que participou conosco, quero que vocês tenham em mente que no pós-agrotins, viu, Ricardo, e viu, Kim, a gente já começa a discutir um cooperativismo mais forte e mais sistêmico para nosso pequeno produtor, para o médio, enfim, que a gente realmente use dessa ferramenta tão importante para o crescimento do agronegócio tocantinense. Obrigado a todos. Obrigada aos participantes do painel. A gente segue por aqui. Daqui a pouquinho tem mais novidades do mundo agro. Eu espero vocês depois do intervalo.